Sabe, sempre que a gente tenta imaginar como funciona o controle na sociedade, é muito comum vir uma imagem concreta na cabeça. Uhum, Tipo uma coisa física mesmo, né? isso. Tipo, uma chapa de raio-x. Quebra um osso, aí a gente olha a chapa, a linha tá ali quebrada, o médico aponta e pronto. O problema fica nítido para todo mundo ver e rola uma expectativa de que o poder e o controle também operem de uma forma óbvia, assim. É uma metáfora muito boa, porque, bom, o ser humano sente um conforto natural naquilo que dá para categorizar e ver. Historicamente, a humanidade foi condicionada a enxergar o poder por meio de símbolos muito claros. As correntes, os muros altos. Exato, as muralhas, a força bruta de um guarda na porta, até aquela censura com um carimbo vermelho no papel. Era uma relação de causa e efeito que qualquer pessoa conseguia apontar na rua. Só que, quando a gente mergulha no mundo do controle social contemporâneo, da psicologia das massas, a nossa maquininha de raio-x imaginária simplesmente quebra, para de funcionar. Para totalmente. A gente olha para a paisagem de hoje e é tudo nebuloso, sabe? As grandes muralhas de pedra sumiram, mas de alguma forma parece que está todo mundo mais preso e condicionado do que nunca. O que nos leva direto para as águas profundas do nosso bate-papo de hoje. Porque o poder moderno passou por uma metamorfose brilhante, digamos assim. Ele ficou invisível. Exatamente. Ele deixou de ser exercido por aquela coerção física direta e passou a operar nas engrenagens invisíveis da nossa cabeça, da nossa psique e das relações sociais. E tem um detalhe importante aqui. Qual? Quando a gente fala em poder, não dá para imaginar um grupo de vilões caricatusos tromando numa sala escura de terno. Não é isso. Não é filme do James Bond, né? Pois é, não é? Estamos falando de forças sistêmicas, forças econômicas e institucionais que buscam manter a própria estabilidade e eficiência a qualquer custo. E é para desvendar esses mecanismos que a gente começa o nosso mergulho de hoje. A missão dessa análise é entender como o controle evoluiu, como a gente saiu daquela vigilância ostensiva e do silêncio forçado e chegou em armas invisíveis, tipo o espetáculo constante, o isolamento nas redes e a fabricação do nosso próprio consenso. É uma jornada em tanto. Nossa, e como! E a gente tem uma base de fontes fantástica para isso. Vamos passar por Michel Foucault, Psicologia das Massas com Freud e Gustave Le Bon, Guy Debord e a Sociedade do Espetáculo. Sim, ainda tem o Vargas Llosa, o Byung-Chul Han com aquela visão do enxame digital e o modelo de propaganda do Chomsky e do Ehrman. Exato. Mas antes da gente dar o primeiro passo na teoria em si, é super importante fazer um aviso de imparcialidade para quem nos ouve. Bem lembrado. É fundamental. Porque, assim, algumas dessas fontes originais usam exemplos políticos bem específicos para ilustrar as ideias. Falam de fascismo, de líderes históricos, de eventos de governos do século passado. A nossa proposta aqui é dissecar estritamente os conceitos. A sociologia, a psicologia. Total neutralidade. A gente não está aqui para endossar nenhum viés ou lado político dos textos. A ideia é só entender a anatomia do controle que esses pensadores descreveram, né? Recado dado, então. Bom, por onde a gente começa a puxar esse fio? Porque se hoje o controle é digital e invisível, eu imagino que ele precisou de um laboratório de testes no mundo físico primeiro, certo? Sem dúvida. Para entender como o poder domina a mente de milhões hoje, a gente precisa olhar para como ele treinou o corpo do indivíduo lá atrás. E é aí que entra o Michel Foucault com o conceito de poder disciplinar. Que é aquela ideia das instituições moldando as pessoas. Isso. A partir dos séculos XVIII e XIX, o objetivo das instituições era criar o que o Foucault chamava de corpos dóceis. Corpos dóceis seria, na prática, treinar a galera para ser engrenagem útil para o sistema? Exato. Mas de um jeito super microgerenciado, sabe? Seja na fábrica, no quartel ou na escola, a pessoa precisava executar tarefas com uma precisão matemática. E a genialidade arquitetônica disso foi capturada no Panóptico. Ah, o Panóptico do Jeremy Bentham, aquele modelo de prisão. Ele mesmo. Imagina um prédio circular. As celas ficam em volta na periferia e tem uma torre de vigia bem no meio. As celas têm janelas para os dois lados, para a rua e para dentro. Ou seja, a luz atravessa a cela e cria uma silhueta perfeita do prisioneiro. Ele está sempre visível. Sempre banhado pela luz. Mas o grande pulo do gato é a torre central. Ela é construída com umas persianas,
Um jogo de sombras tão engenhoso que o prisioneiro nunca consegue ver se tem um guarda lá dentro ou não. Nossa, o poder fica visível porque a torre está sempre lá no meio, mas ele é inverificável. Você nunca sabe se o olhar está ativo naquele segundo. Perfeito. E o impacto psicológico disso é avassalador, porque a mera possibilidade de estar sendo vigiado faz com que o indivíduo interiorize a regra. Ele passa a ser o seu próprio guarda. Ele vigia a si mesmo. Deixa eu tentar aplicar isso no nosso dia a dia corporativo. Sabe aqueles escritórios modernos, de plano aberto, sem divisória nenhuma, onde o chefe tem uma sala de vidro no andar de cima? O famoso open space. Pois é, a gente nunca sabe para qual mesa ele está olhando lá de cima. A sensação de estar potencialmente exposta é o que mantém a equipe focada, trabalhando, sem abrir uma aba aleatória na internet. O ambiente força a disciplina. É a exata mesma lógica, só que adaptada. E tem um detalhe que o Foucault destaca nessa mecânica que é fascinante e que conecta muito com a nossa ideia central hoje, a imposição do silêncio absoluto. O silêncio como ferramenta de poder. Sim, isso me lembra muito uma estratégia milenar. Lembra daquela lei número 4 do Robert Greene? Do livro das 48 Leis do Poder, fale menos que o necessário. Essa mesma. O Greene fala que o poder é em grande parte um jogo de aparências. Quando você diz menos do que o necessário, você cria um ar de mistério e autoridade inquestionável. E o Foucault mostra que as instituições aplicavam essa lei de um jeito brutal. O silêncio era a técnica máxima de dominação. Caramba, tudo se conecta. Foucault narra como funcionavam as escolas cristãs daquela época. O silêncio era tão sagrado que a ordem não vinha pela voz humana. A obediência era comandada por uma engenhoca de madeira chamada sinal. Um pedaço de madeira. Literalmente. Em vez de falar, o professor só emitia uns estalos mecânicos com o aparelho. Um estalo significava ajoelhar. 2 estalos, rezar. Nossa, mas isso desumaniza totalmente a autoridade. Quando a ordem vem de um estalo de madeira, não tem espaço para a voz humana hesitar ou demonstrar raiva. A ordem parece absoluta, inquestionável. Precisamente. E o silêncio forçado acaba com a individualidade e o diálogo. Isola as pessoas dentro da própria cabeça, deixando elas muito mais fáceis de moldar. Mas, bom, a sociedade industrial cresceu, né? As cidades incharam. Exato. E logo esse modelo silencioso, super organizado, bateu num muro intransponível. A formação das multidões. E aí que eu fico curiosa. Porque se a regra de ouro do poder era manter todo mundo em silêncio, cada um na sua baia ou na sua cela, o que acontece quando milhares de pessoas decidem se juntar numa praça pública? Vira um problema para o sistema. Total. A história prova que grandes aglomerados são barulhentos, caóticos e tudo menos dóceis, né? Como a teoria do controle se sustenta aí. Exatamente essa fricção que forçou o poder evoluir. Quando a gente pega os estudos do Gustave Le Bon e do Freud sobre a psicologia das massas, fica claro que o comportamento da multidão quebra a lógica do panóptico. Porque não dá para vigiar todo mundo no meio do caos. Nem vigiar, nem silenciar. O Freud explica que quando os indivíduos se juntam numa massa, rola uma transformação mental radical. Sabe o nosso superego? Aquela vozinha moral na nossa cabeça que fala não faz isso, que é vergonha. Essa mesma. O superego simplesmente desvanece. Ele desliga. Mas desliga só por causa da quantidade de gente. O fator principal é o anonimato. Estar no meio de milhares de pessoas dá um sentimento de invencibilidade. Sem o superego para puxar o freio de mão dos impulsos, a pessoa dentro da massa passa a ser guiada pelo inconsciente coletivo. Vira um bicho diferente. Vira. O Le Bon chama isso de contágio mental. As emoções espalham que nem um vírus mesmo, principalmente a raiva e o medo. A massa fica irracional, agindo só no instinto. Ela chega a aceitar contradições lógicas bizarras. Que a pessoa sozinha, em casa, acharia um absurdo. Com certeza. Sozinha ela pensaria, isso não faz sentido. Mas na massa ela aplaude. É o famoso efeito manada. Mas o Freud também diz que a massa precisa de um foco para agir, certo? Ela não fica vagando sem rumo. Sim, e esse é o ponto mais perigoso da teoria dele. Como a massa está carente desse superego para balizar as coisas, ela anseia desesperadamente por um líder. Ela precisa de um mestre. Alguém que pegue esse desejo reprimido e fanatize isso. Isso, a massa não quer a verdade, sabe? Ela tem sede de ilusão,
de demonstração de força. O que me traz de volta para minha dúvida lá do começo. Se o poder disciplinar clássico dependia do silêncio e do isolamento para manter a ordem, como as instituições lidam com essa massa freudiana barulhenta, pulsante e irracional? Eles tentam calar todo mundo na base da força de novo? Bom, em regimes abertamente autoritários, sim, a força bruta volta à tona. Mas nas sociedades modernas, o controle entendeu uma coisa muito mais sofisticada. O que seria? Se você não pode calar o ruído das massas, você coopta esse ruído. E a grande virada de chave aqui é que aquele silêncio disciplinar do Foucault deu espaço para uma avalanche calculada de barulho. O caos e a paixão das massas viraram entretenimento. Ah, viraram a sociedade do espetáculo do Guy Debord. Exatamente. O conceito do Debord é fascinante. Ele escreveu isso nos anos 60, dizendo que a vida moderna tinha virado uma acumulação imensa de espetáculos. Pelo que eu captei das nossas fontes, ele argumenta que tudo que a gente vivia diretamente, as nossas experiências reais, foram empacotadas, mercantilizadas e viraram uma representação na tela. É um nível de alienação muito profundo. O Debord fala que a gente foi rebaixado. A gente deixou de ser cidadão participante e virou mero espectador passivo da própria vida. Rola uma degradação histórica na visão dele. Como assim? Primeiro, a sociedade passou do ser para o ter. Foco total no acúmulo material. E agora, na sociedade do espetáculo, a gente passou do ter para o parecer. A imagem do produto ou a nossa própria imagem ficou mais importante do que a realidade. Nossa, isso dialoga muito com o que o Mário Vargas Llosa traz na civilização do espetáculo. Ele fala que a cultura que antes exigia um esforço, uma reflexão e até gerava uma angústia boa, perdeu esse papel formador. O Vargas Llosa toca num ponto essencial sobre a nossa superficialidade. Imagina uma dieta só de fast food. No minuto que você está comendo, é uma explosão de sabor. É fácil de engolir, anestesia a fome na hora. Mas a longo prazo, seu corpo padece. Você fica profundamente desnutrido. Para ele, esse entretenimento fugaz, criado só para espantar o nosso tédio diário, é o fast food da alma. Obras de arte super complexas são niveladas ao mesmo patamar de um truque de mágica de circo. E o custo disso, segundo ele, é a morte da nossa memória eidética, né? A memória das ideias. A gente fica só com aquela memória mecânica que decora a futilidade e esquece o que realmente importa em 2 dias. E, incrivelmente, o que vem de mais rápido nesse balcão de fast food cultural é o choque, o grotesco. O próprio Foucault já falava dessa estética bizarra como ferramenta de poder. Ele cita a figura do soberano infame. Que é baseada num personagem de teatro, certo? O Pai Ubu. Isso, da peça Ubu Rei, do Alfred Jarry. O personagem é um líder tirânico, totalmente ridículo, bufão, que passa a peça gritando uma corruptela de um palavrão que a gente não vai falar aqui, mas o ponto é... Mas, peraí, por que o grotesco e a vulgaridade são ferramentas úteis num espetáculo de controle? Não seria muito melhor para o líder parecer requintado, sofisticado, inatingível? Impõe na gente. Ah, o psicanalista Contardo Caligares tem uma história perfeita para isso nas nossas fontes. Exato, a história do pai dele. Conta aí. Ele lembrava que o pai dele, lá na Itália da Segunda Guerra, era um grande opositor dos fascistas. Mas não porque ele era um intelectual marxista que estudou muito. Ele era contra simplesmente porque achava a postura deles, os gritos e os gestos, muito vulgares. E a vulgaridade não afasta as pessoas comuns. Pelo contrário, funciona como uma cola social, sabe? Quando o poder tira a máscara da civilidade, ele manda uma mensagem subliminar para a massa. Eu sou igualzinho a vocês quando ninguém tá olhando. Eu grito os preconceitos e os instintos que a sociedade manda vocês esconderem. É uma cumplicidade gigantesca. O líder vulgar libera os impulsos hostis que o indivíduo passava a vida reprimindo. É aquele contágio mental do Le Bon que a gente falou, mas embalado como entretenimento no palco do Debord. Deixa eu tentar cruzar as informações aqui então. A gente tem a teoria do espetáculo, onde todo mundo consome representação passivamente, e tem a massa irracional de Freud. Quando nós, hoje, estamos todo mundo consumindo o mesmo vídeo grotesco, rindo do mesmo absurdo no celular, a gente não forma uma gigantesca massa unida? Pelo menos rola um sentimento coletivo pulsando na internet, não?
Esse é talvez o maior mal-entendido sobre a nossa era digital. Sério? Sim, a intuição grita pra gente que a internet transformou todo mundo numa aldeia global, numa massa colossal e unida. Mas aí vem o filósofo Byung-Chul Han e vira essa premissa do avesso. O que ele diz? Ele argumenta que o modelo digital não uniu ninguém. Ele fragmentou a gente até o limite da atomização. O espetáculo digital destruiu aquele inconsciente coletivo que o Freud descreveu. A gente não é mais uma massa no sentido clássico. Bem-vindos à era do enxame digital. O enxame digital, nossa, qual é a diferença estrutural entre a massa nas ruas no século passado e o enxame na internet hoje? A diferença vital é a coesão. Uma massa freudiana tinha uma alma coletiva. Ela marchava para a mesma direção, liderada por um ideal, por mais terrível que fosse o ideal. Já o enxame digital, segundo Han, não tem alma e não tem um nós. É todo mundo por si? É formado por indivíduos super isolados. Muita gente na solidão do próprio quarto, olhando para uma tela, focada 100% no seu próprio narcisismo e no engajamento do seu próprio perfil. É uma metáfora visual muito forte. O enxame se junta aí rapidinho, em volta de uma hashtag, faz um cancelamento virtual ensurdecedor e 5 minutos depois dissolve no ar, sem construir nada sólido. Eles não se conectam de verdade. O Han usa uma frase formidável para explicar isso. Ele diz que hoje as pessoas querem nadar em piscinas rasas. Querem o benefício de estar no cardume, mas com imunidade total. Exato. Ninguém quer assumir o risco de mergulhar fundo no outro, de perder a própria subjetividade para se entregar de verdade a uma causa coletiva real. A gente vive na chamada sociedade da transparência. Onde a regra é ver e ser visto 24 horas por dia. O que é o oposto daquela lei do Robert Greene, né? Em vez de falar menos e cultivar o mistério e a força do silêncio, a gente berra o tempo todo nas redes sociais, entregando nossa intimidade de graça. E o preço disso é altíssimo. Essa iluminação constante, essa necessidade de exposição, aniquilou a nossa capacidade de cultivar a reflexão que o silêncio proporcionava. E a consequência psicológica dessa transparência obrigatória é brutal. A conta chega na saúde mental. Chega e chega pesado. Porque a gente é obrigado a performar um espetáculo na própria vida. A gente tem que sorrir e mostrar produtividade o dia todo. E isso nos leva direto para a análise da psicanalista Maria Rita Kell sobre a depressão. Ela fala que a depressão é o sintoma da nossa época, né? Sim. Ela aponta que, na época do Freud, que era uma sociedade super reprimida e vitoriana, a histeria era o grande sintoma daquele sufocamento moral. Hoje, na sociedade do espetáculo, o sintoma central é a depressão. A gente vive sob uma pressão massacrante, impulsionada pelos algoritmos de espetacularizar a nossa felicidade. É filtro na foto e filtro na vida. Perfeitamente. A gente tenta colocar filtro na própria existência. O problema estrutural disso é que a experiência humana inclui a dor, a falta, o fracasso. Isso é inevitável. E quando o sistema não abre brecha para a dor existir de forma pública, a nossa mente simplesmente entra em curto-circuito. A depressão, olhando por essa ótica social, não é só um desequilíbrio químico no cérebro de um indivíduo isolado. A letargia da pessoa deprimida, a incapacidade de levantar da cama de manhã, pode ser lida como um protesto silencioso do próprio corpo. O silêncio agindo de novo? Sim. É o organismo falando: chega, eu me recuso a continuar participando dessa produtividade de vitrine. Eu não aguento mais bancar esse espetáculo. O silêncio do deprimido é, no fundo, um grito desesperado contra essa exigência sufocante de perfeição virtual. Só que a tragédia é que essa recusa acontece totalmente no isolamento, não gera uma revolta política coletiva. O que me obriga a ser super pragmática agora. Se nós, como pessoas comuns, estamos assim, fragmentados num enxame, isolados, exaustos de nadar nessas piscinas rasas e psicologicamente drenados, quem ganha com isso? Como que as grandes estruturas de poder e o grande capital lucram com uma população cronicamente cansada e doente? Eles lucram absurdamente, porque não existe terreno mais fértil para impor uma agenda do que uma sociedade de pessoas exaustas, isoladas e distraídas com qualquer futilidade colorida. Quem está cansado não tem energia para questionar o sistema que oprime. Exato. A pessoa só quer aquele alívio rápido de 10 segundos no celular.
É nesse cenário de apatia e cansaço generalizado que a gente entende o funcionamento da fabricação do consenso, do Chomsky e do Ehrman. O famoso modelo de propaganda. Como isso é diferente, por exemplo, de uma propaganda típica de um ditador num estado totalitário? Num regime totalitário clássico, o controle da informação é explícito, é força bruta. O governo tem um Ministério da Verdade, eles censuram jornal, prendem jornalista. O cidadão de lá sabe muito bem que a informação que chega nele está manipulada. A genialidade mais sombria do modelo do Chomsky é que numa democracia capitalista, a propaganda não sai do Estado. Ela opera por meio de um sistema privado. Um sistema que jura de pé junto que é livre e crítico, o quarto poder. Mas na prática, essa máquina filtra meticulosamente a realidade para embutir na nossa cabeça os valores que vão manter a gente obediente às instituições e protegendo o grande capital. Mas como essa filtragem funciona no dia a dia? Na redação de um jornal, por exemplo? O Chomsky lista os filtros bem poderosos. O primeiro, e mais óbvio, é o lucro e a estrutura de quem é dono daquilo. Conglomerados de mídia são mega empresas. O negócio deles, no fundo, não é vender notícia para você. É vender a sua atenção para os anunciantes. Ah, claro. Se o patrocinador paga a conta, a linha editorial não vai atacar a base econômica que enriquece esse patrocinador. Nunca. Outro filtro vital é de onde vem a notícia. A mídia depende muito de releases prontos do governo e de grandes corporações, o que pasteuriza tudo. E tem também a retaliação pesada, o que eles chamam de FLAC. FLAC seria o quê? Campanhas de difamação se um veículo sair da linha imposta. Exatamente. Se um repórter ou um jornal vai muito além e mexe em vespeiro de interesse grande, os lobistas e as corporações usam o peso financeiro para meter processo, retirar anúncio e queimar a credibilidade do jornalista. E o resultado final desses filtros todos operando juntos é a criação de um saber unificado. Foucault dizia isso, né? Não tem como exercer poder sem fabricar um campo de saber associado. A verdade filtrada vira a única realidade aceita. O Eduardo Galeano resumiu isso de um jeito brilhante numa das nossas fontes. Ele fala que nesse cenário, a democracia vira um grande teatro de palco. A gente vê a encenação política, mas lá nos bastidores é o dinheiro que escreve o roteiro e decide até onde o debate pode ir. Faz todo sentido no modelo desenhado nos anos 80, com umas 3 grandes redes de TV ditando a regra do país, mas eu preciso bancar a advogada do diabo agora. Manda. A internet não explodiu isso tudo. Hoje qualquer pessoa com um celular na mão filma um abuso policial, joga na rede social, viraliza para o mundo todo e fura o bloqueio da emissora milionária. Essa quebra do monopólio da transmissão não enterrou o modelo do Chomsky. Olha, essa é a grande ilusão libertadora da internet. É verdade que o monopólio da transmissão física foi quebrado. Mas o modelo do Chomsky não só sobreviveu, ele prosperou, criando um filtro novo, o próprio ruído. O ruído virou o filtro? Sim. A ideia de que a internet democratizou a verdade esbarra na nossa biologia. A gente tem um limite cerebral para processar a informação. Com bilhões de pessoas postando ao mesmo tempo, gerou uma tempestade incontrolável de dados, opiniões rasas e fake news. E o ecossistema, o algoritmo, só impulsiona o que dá raiva e clique rápido, e não um jornalismo investigativo de 80 páginas. Mas é aí que o jogo muda. Porque na internet, a censura de hoje não atua escondendo a informação. A censura afoga a informação. Nossa! Afoga num oceano de coisas irrelevantes. Perfeito! No meio desse caos digital absurdo, as mega empresas, as corporações e os veículos tradicionais ainda são os únicos com capital financeiro para investir em tráfego pago, SEO, produção profissional de alto nível. Eles garantem que a narrativa que protege eles fique boiando bem no topo do seu feed. O resto afunda no fundo do mar da timeline. A cacofonia do enxame é a melhor defesa que o status quo poderia pedir. Caramba! Isso obriga a gente a dar um passo atrás e olhar o tamanho da jornada que a gente fez nesse mergulho. Foi bem intensa. A gente partiu do mundo físico,
lá do poder que botava o indivíduo num panóptico e forçava ele a ficar em silêncio absoluto para manter a disciplina do corpo. Depois vimos as cidades crescerem e o poder ter que lidar com o caos e o barulho irracional da massa freudiana. Um barulho que não deu para calar e que acabou cooptado de vez, dando origem àquela anestesia brilhante da sociedade do espetáculo. E culminando no que somos hoje. Nem dóceis, nem unidos numa grande marcha. Somos o enxame digital de indivíduos exaustos, nadando no raso, isolados nas próprias telas e totalmente condicionados a engolir o consenso fabricado no meio desse oceano de barulho. É um diagnóstico que assusta. Aquelas grades de ferro enferrujadas viraram grades psicológicas de culpa e agora grades digitais. Você é obrigado a estar conectado e a gritar na praça pública virtual para existir. E é por isso que, olhando por esse prisma, aquela lei número 4 do Robert Greene, que a gente falou no começo, ganha um contorno novo, não acha? Total. Falar menos que o necessário. Se a gente entender que o controle de hoje precisa desesperadamente que a gente esteja sempre visível, sempre reagindo a tudo e participando desse barulho frenético, a melhor forma de quebrar a engrenagem é invertendo o jogo. Exato. Foucault mostrou que o silêncio já foi uma arma imposta pelos poderosos para dominar a gente. Mas num mundo adoecido pelo excesso de ruído e pela exposição voluntária nas redes, a dinâmica virou. E é exatamente com esse pensamento provocativo que a gente quer fechar a nossa análise. Se o sistema exige que você performe, poste, debata e entregue os seus dados 24 horas por dia, talvez recuperar o nosso direito à opacidade seja o único caminho de volta. Em uma época em que o barulho é a coleira, escolher cultivar o silêncio de forma intencional, escolher ativamente não ser visto o tempo todo, talvez seja o ato de rebelião mais profundo e radical que alguém possa cometer hoje. Fica aí a reflexão para quem nos acompanha.